Eu ainda tô com um problema aqui no meu Zoom que eu não ouço vocês, mas se vocês me ouvem, tá ok. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Beleza, valeu, Henrique. Compartilhar aqui o material, tá, gente? Eu vou retomar um pouquinho o que a gente viu na última aula e depois sigo pro assunto da aula de hoje. Bom, vocês estão me ouvindo, é o que importa. Tá bom, vamos lá. Então, gente, eu vou passar rapidinho aqui pelos tópicos, tá, da nossa última aula, que é do período pré-colonial brasileiro, tá? Depois, aí a gente vai pro início, pro início da colonização, tá? Lembrando que esse material aí depois eu disponibilizo para vocês lá nos drives, tá? Então, nós vimos aí na última aula o período pré-colonial. Nós falamos das primeiras medidas que Portugal adotou após a viagem, aquela do Pedro Álvares Cabral, após a expedição do Cabral, né, 1500. Lembrando, né, que o Brasil não era ainda um território muito interessante para Portugal naquele momento, né? O Brasil vai ser um território mais interessante a partir aí de uns 30 anos, mais ou menos, quando o comércio, aquele com as Índias, já começa a ficar mais custoso, oneroso para Portugal, e aí o Brasil, né, passa a ser um território mais importante, né, para os objetivos da colonização portuguesa. Por isso que a gente chama esse período, né, que a gente viu na última aula, de período pré-colonial, tá? Quando ainda existe, né, essa ideia de reconhecer o território aqui, ainda não tem uma política de colonização do território, tá? Botei as imagens. A extração do pau-brasil, né, nós falamos então, foi a primeira atividade realizada aí pelos portugueses com a mão de obra indígena, né? Lembrando que o pau-brasil era uma árvore já conhecida pelos portugueses, pelos europeus, e eles vão utilizar então, né, o pau-brasil como uma forma de ganhar algum dinheiro, de tirar alguma riqueza aqui do território, e foi chamado também o primeiro ciclo econômico do Brasil. Antigamente era dito assim em alguns livros, né, os ciclos econômicos. Então a extração do pau-brasil foi um desses primeiros ciclos. Passando, vamos lá, só para relembrar, tá, gente? O escambo, né, o arrendamento, aquela ideia de conceder para outros a exploração do território, já que a coroa portuguesa não investia diretamente aqui na exploração, né, estava mais interessada aí no comércio com as Índias, com o Oriente, então era o arrendamento. Fernando de Noronha, o primeiro arrendatário, né? E o recebedor aí da primeira capitania, depois nós vamos falar disso hoje, né? As capitanias hereditárias, mas a extração então do pau-brasil se dava nesse período, nesse processo de arrendamento, nessa política de arrendamento. Aquele mapa ó, do Tratado de Tordesilhas, as expedições guarda-costas para defender dos franceses, principalmente, né, que queriam vir aqui para o Brasil também explorar o pau-brasil, e eles fizeram isso por algum tempo. Depois, né, a ideia é aquela que os portugueses que desembarcavam aqui, os portugueses, tanto que tinham naufragado, né, nas expedições, ou mesmo os que foram expulsos de Portugal e que vieram para cá e se aproximaram dos povos indígenas e, de uma certa forma, facilitaram, né, essa colonização. Mas também, né, não foi assim só a atuação deles que facilitou isso, né? Os portugueses entraram em contato com os povos indígenas, fizeram alianças, né, com os povos indígenas, com os tupis, principalmente, ou os tupi-guaranis, e esses povos indígenas por muito tempo acolheram, né, os portugueses. Eu indiquei, né, para vocês o documentário aquele Guerras do Brasil, o episódio 1, principalmente, ele fala sobre isso, né, a visão indígena era muito mais aberta a receber, era muito mais aberta a acolher o diferente que estava ali chegando e que para eles era estranho também, né? Para os portugueses, os indígenas eram estranhos e para os indígenas, os portugueses eram estranhos, né? Cheios de roupas, cheios de, né, objetos ali, e os indígenas muito mais abertos, muito mais receptivos e querendo entender, né, quem era aquele povo que estava chegando e por muito tempo
acolheram, né, os portugueses, inclusive, e ajudaram muitas vezes até os navios que naufragavam, né, eles recebiam aqui no litoral e davam comida, mostravam onde tinha comida, acolhiam, né, levavam para suas sociedades, e claro que os portugueses se aproveitaram, né, disso para depois estabelecer a prática da colonização e depois da catequização e escravidão, né, dos povos indígenas. Mas isso a gente vai falar na aula de hoje. Vemos a ameaça francesa, né, que os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, porque Portugal não povoava aqui o território, então, para ser dono de fato do território, Portugal tinha que povoar naquele princípio do Tipo-Possidetes, e aí os franceses mandavam para cá expedições para também explorar o pau-brasil, e isso vai ser um dos fatores que leva a coroa portuguesa a estabelecer essa política de povoamento e colonização. A gente falou, né, então, a primeira expedição de povoamento, expedição do Martim Afonso de Souza, que tinha por esse objetivo, né, expulsar ou repelir de alguma forma os franceses, combater os franceses, estabelecer núcleos de povoamento, procurar metais preciosos. Então foi aquela expedição que começa assim o povoamento, né, que tem uma ideia de povoamento e colonização. Essa expedição a partir de 1530. Então aí até 1530 a gente fala de pré-colonização. A partir de 1530, a expedição do Martim Afonso de Souza marca esse início da colonização no século XVI. Tá? Então, essa aula de hoje, que vai ter um título assim, Início da colonização, entre parênteses, século XVI, porque o que a gente vai falar na aula de hoje está bem restrito ao século XVI, tá, gente? Aí uma imagem do Martim Afonso de Souza, da província, da Vila de São Vicente, que ele fundou, e também vai se tornar o nome de uma capitania, a Capitania de São Vicente. E, por fim, nós falamos na última aula dos povos indígenas, tá? Né, o número de indígenas que habitavam aqui varia para alguns dados, pelo IBGE, de 3 a 5 milhões, mas alguns historiadores, arqueólogos falam em até 40 milhões de indígenas, o que é um número mais exagerado, mas talvez não seja tão exagerado assim conforme as últimas descobertas arqueológicas. Alguns falam em 8 milhões de indígenas só na Amazônia. Enfim, esse número ele varia bastante, mas isso não vai cair em prova, não vão perguntar para vocês quantos indígenas habitavam. Ah, é na casa aí dos milhões, 5 milhões, 4, 5, 6 milhões. Tá? 4 troncos culturais, 4 grupos linguísticos culturais, Tupi, Gê, Aruac e Caraíba, mas lembrando que, na verdade, as etnias e as culturas indígenas eram bem mais diversas do que apenas esses 4 grupos culturais. Tá? Como os portugueses eles tiveram contato com os tupis, né, eles classificaram a língua tupi como a língua geral, a língua geral dos povos, e depois as outras como línguas travadas. E eles chamaram os outros povos indígenas de tapuia. Só que lembrando que tapuia não é uma etnia indígena. Tapuia é um nome, é um termo tupi para falar para falar dos outros, tá? Então tapuia não é uma etnia. E os jesuítas tiveram um trabalho, né, importante nesse sentido, porque eles aprenderam a língua tupi, criaram uma gramática da língua tupi, que foi transformada na língua geral do Brasil e por muito tempo foi a língua mais falada aqui, mais ou menos aí até o século XVIII, mais falada que o português, tá? Isso, claro, contribui, né, para uma identidade, para um apagamento da identidade cultural, principalmente dos outros povos, né, indígenas que foram tratados como uma coisa só, né? A própria imagem do indígena, né, ela muitas vezes é vista como uma pessoa que todos têm a mesma característica física, cultural, étnica, enfim, né? E na verdade não, né? As etnias indígenas, as culturas indígenas são diversas, são milhares de povos indígenas diferentes que habitavam aqui na época do descobrimento. E por fim, eu acho que eu falei, né, do nome que foi dado aos índios, como eles eram chamados, tá? Índio, né? Hoje a gente sabe, hoje a gente fala que essa palavra não deve ser usada porque índio descaracteriza a cultura indígena. Índio foi uma palavra usada quando Colombo chega aqui porque pensou ter chegado nas Índias e então chamou os habitantes de índios, mas lembrando, né, que não serve, não dá para classificar, né, todos aqueles povos multiculturais e
uma coisa só. É como se, né, a gente disser que o povo da América do Sul é todo igual, né? Falar, é tudo, né, tudo argentino, né? Como se a gente não tivesse diferenças, né, culturais, étnicas, linguísticas, tá? Mas também vocês podem encontrar outros termos nas provas, tá? No texto das provas pode aparecer o termo gentil, tá? Gentil é um termo que foi utilizado pelos jesuítas, que também poderiam chamar de gentil ou pagão, tá? Que é o oposto de cristão. No entender dos padres, né, os gentios, os indígenas, eram governados pelo demônio. Tá? Até era uma questão de muita os jesuítas, os portugueses, os franceses, eles não entendiam como é que os indígenas não aceitavam a religião cristã, como é que eles não aceitavam Jesus Cristo como Salvador. Para eles, né, isso era um absurdo, né? Então, por isso eles chamavam também por outros termos, gentios. Também podem ser chamados inimigos ou contrários, tá? Negros da terra ou negros brasis, que são utilizados, termos utilizados pelos grupos escravocratas, né, para designar genericamente, né, os indígenas e diferenciar dos africanos, né, que vinham da Guiné e de outros lugares da África, e também índios mansos e índios bravos, né, com a ideia, né, de o manso ser o índio controlado, o índio aculturado, o índio que serve para catequização, e o índio bravo, o índio selvagem, o tio brabo, não, né, que não aceitava a catequização, tá? E aí terminamos, né, a revisão rápida da aula passada, vamos para a aula de hoje. Aqui eu deixei umas indicações, tá, gente, de filmes, vídeos, a princípio todos tem no YouTube. Essa série 500 anos, ela foi uma série feita pela TV Escola. Não existe mais a TV Escola, mas ela tem vários vídeos no YouTube produzidos. E tem vídeos muito legais, assim, da história do Brasil. Essa série, assim, ela é um pouco mais para o público juvenil, infanto-juvenil, mas ela traz, assim, informações bem legais e faz dinâmicas, assim, visualizações da história com bonecos e tal, mas bem interessantes, tá? Tem filmes também interessantes, se vocês quiserem dar uma olhada, o Desmundo e o Caramuru, tá? E essa série Histórias do Brasil, daí já é uma série mais densa, mais pro público mesmo adulto, enfim. E fala também de vários episódios aí da história do Brasil, bem interessante. A vocês, se puderem, em algum momento aí do estudo de vocês, darem uma olhada, tá, gente? Então, deixa eu parar aqui a tela, aqui vou compartilhar a outra e vamos para a aula de hoje, tá? Início da colonização, então, século XVI, tá, pessoal? Depois aí, então, como eu disse, eu disponibilizo para vocês esse material. Lembrando, então, né, que veio a expedição do Martim Afonso de Souza, expedição de povoamento, mas não serve para povoar o Brasil, aquela expedição com 400 pessoas. Então, a coroa portuguesa vai pensar num outro sistema para colonizar, para povoar, para explorar de maneira mais efetiva e mais sistemática e para, de fato, incluir o território brasileiro no sistema colonial português. Lembrando, né, que também tem outros fatores. O comércio lá com as Índias já está tá em decadência, tem a ameaça dos franceses. Então, tudo isso leva a coroa portuguesa a adotar esse sistema chamado de capitanias hereditárias. Tá? Já tinha sido utilizado nas ilhas do Oceano Atlântico, então não era um sistema novo, os portugueses já tinham utilizado esse sistema em outros territórios. Tá? A ideia era dividir o litoral. O litoral, basicamente, não é só o litoral. A ideia é dividir todo o território que cabia a Portugal em grandes faixas de terra, tá? Que se estendiam do Oceano Atlântico até a linha de Tordesilhas. A gente vai ver depois o mapa ali com o desenho das capitanias, tá? Integrando o Brasil ao sistema colonial português. E quem é que receberia essas capitanias? Quem ficaria responsável pelas capitanias? Quem receberiam os chamados fidalgos, homens de pouca importância social, uma pequena nobreza de Portugal, que tinha alguma posse, alguma terra, alguma propriedade, mas que não eram assim a alta nobreza, aquele pessoal que ficava próximo do rei. Eram assim, pessoas que estavam ascendendo socialmente em Portugal, comerciantes geralmente, os cristãos novos, né, os judeus convertidos ao cristianismo,
e que estavam interessados em aumentar a sua riqueza, né, em aumentar as suas posses, as suas propriedades, sua importância social também, receberiam um título de capitães generais ou, mais utilizado, o termo capitão donatário, tá? O capitão donatário, ele não tinha a propriedade da capitania, porque Portugal entendia que a propriedade ainda era da coroa, mas ele tinha a posse da capitania e ele poderia transmitir para os seus herdeiros. Por isso o termo capitania hereditária, tá, gente? E se a gente for, né, resgatar a história do Brasil, a história fundiária brasileira, a distribuição de terras, ela tem muito ainda do sistema de capitanias hereditárias, né, onde grandes propriedades de terra, enormes propriedades de terra, ainda ficam nas mãos de poucas famílias, né, de uma minoria da população brasileira. Tá? Então, a nossa distribuição de terras, né, do Brasil atual, ela tem uma ligação com esse sistema de capitanias. Claro, não são as mesmas famílias desses caras aí que estão dominando, que dominaram este período que a gente está falando, mas, né, esse sistema, né, de doar grandes propriedades, né, de estabelecer grandes propriedades nas mãos de poucas pessoas, de uma minoria, certamente ele contribuiu para a formação, né, e para a distribuição de terras do Brasil e contribui até hoje para a gente entender por que que tem muita terra na mão de pouca gente, tá? Vou passar aqui. Aqui são os desenhos, ó, mais conhecidos dessa divisão, tá? Das capitanias hereditárias. Aquele à esquerda aqui do slide, ele foi feito pelo Luiz Teixeira no século XVI ainda, em 1574. É um desenho de domínio público e ele mostra então essa divisão com o mapa, né, ali o tratado, ali toda a especificação ali de como era o sistema. E esse desenho mais à direita é um desenho mais comum de livros didáticos, que mostra também a divisão com as 15 capitanias que pertenceriam a 12. Então imaginem só, pessoal, todo esse pedação aí do Brasil estava nas mãos de 12 pessoas, né? Então, né, mostra aí a divisão bem desigual, né, das terras. Mas a gente vai ver que não vai dar muito certo esse sistema, tá? Como é que funcionava, então? O capitão donatário ele recebia dois documentos, a carta de doação e a carta foral. Tá? Na primeira, que é a carta de doação, ele recebia a posse, como eu disse, a posse, não a propriedade, tá? Podendo transmitir, então, a capitania, mas não podia vender. Eu não podia anunciar a capitania, né? Ó, estou vendendo aqui quem quiser, porque não era dele a propriedade. A propriedade seria da coroa portuguesa. Então, até muitas vezes se compara o sistema de capitanias com um sistema feudal, com feudalismo lá da Idade Média, só que tem algumas. Não dá para a gente comparar, não dá para dizer que é o mesmo sistema, né? O capitão donatário não tinha os mesmos poderes de um senhor feudal, né? Tanto que ele não era nem dono, tá? Não tinha a propriedade dessa terra. E a carta foral, ela tratava dos tributos a serem pagos pelos colonos. E se descobertos metais preciosos, 20% desses metais deveriam ficar com a coroa portuguesa, tá? Mas não encontraram metais preciosos de cara aqui. E o donatário também recebia uma sesmaria, que é um grande, são, né, grandes lotes de terra, um grande pedaço de terra, onde deveria fundar vilas, construir engenhos, nomear funcionários, aplicar justiça. Ele deveria e poderia, as duas coisas, assim, tinha esse direito e tinha esse dever também, podendo até decretar pena de morte, caso ele entendesse. Então, ele podia aplicar a justiça que ele entendia, né, mais correta para pessoas que morassem, que vivessem dentro dessa capitania. Então, ficava, né, nas mãos aí do capitão donatário, tá? E essa, né, nomeação de funcionários, aplicação da justiça, construção dos engenhos, tudo isso ficava aí nas mãos do capitão donatário. Esse mapa aqui, ele foi feito por um engenheiro e eu achei interessante que ele, há algum tempo ele tá saindo algumas reportagens aí, tá na internet, só para mostrar assim que é o Jorge Sintra, ele escreveu um artigo, ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e ele contesta o desenho aquele clássico, dizendo que as capitanias mais do norte ali, a mais ao norte seria dividida daquela maneira.
ali não na horizontal, assim, mas sim na vertical, tá? Isso mais é curiosidade, tá, gente? Mais título de curiosidade, porque não apareceu isso em prova, não cobraram isso na URGS, no Enem, mas é mais para mostrar aí que existe um debate dentro da história sobre o desenho das capitanias, a divisão, porque essas do norte, então, seriam divididas daquela maneira ali, ó. Tá? Então, é mais para mostrar a curiosidade. Tá? Ele teria reconstruído, então, com mais exatidão, né, esses limites das capitanias. E vamos lá. O modelo, então, né, de colonização dentro das capitanias seria aquele modelo que a gente vai falar, tá? Da grande propriedade rural, então, né, essa ideia de doar grandes propriedades de terra voltada para a exploração, tá? Por que que Portugal pensou nesse sistema? Qual era o objetivo? Quais são os fatores que levaram a coroa portuguesa? Tá? A existência dessas abundantes terras férteis, né, no litoral aí brasileiro e o comércio do açúcar, que era altamente lucrativo, tá, na Europa. Então, isso Portugal pensou. É diferente de uma colônia de povoamento, onde se doam pequenos lotes de terra, pequenas propriedades para famílias, né, interessadas em vir garantir a sua subsistência e morar aqui, né? Não era essa a ideia. A ideia era grandes lotes de terra, grandes, né, sesmarias, grandes quantidades de terra que ficassem nas mãos de poucas pessoas para a exploração do açúcar, né, para a produção da cana-de-açúcar para o mercado europeu. Então, essa era a prática do sistema colonial português. Tá? Eu botei ali, ó, a colonização, né, portuguesa, ela tem um tripé, tá? Apoiada em três bases: grande propriedade rural, a monocultura de produto agrícola de larga aceitação no mercado europeu, no caso o açúcar, e o trabalho escravizado. Essas três bases. Mas assim, gente, até chamar atenção nessa questão aí da monocultura de produto agrícola. Tem até uma questão que se depois eu vou lá para ela para mostrar para vocês uma questão da URGS, tá? Depois a gente vai falar todos esses tópicos aqui. Marca de tempo. Cadê? Aqui. Essa questão da URGS, ela vai falar sobre a atividade econômica, né, na América Portuguesa entre os séculos 16 e 17, tá? E ela pegou muita gente, assim, muita gente acabou marcando a letra A, porque diz assim, né, era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrito ao cultivo em plantations, isso é um termo bastante utilizado, a plantation, tá, do açúcar, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Tá? Muita gente marcou essa alternativa porque, né, a gente quando estuda o Brasil colônia, quando estuda a produção do Brasil colônia, a economia do Brasil colônia, a gente pensa, só produziam açúcar na plantation, só com a mão de obra escrava e era só isso. E não era só isso, tá? Tanto que a resposta correta é a letra B, que eu botei e deixei ele marcado. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno. Então, ela também tinha um mercado interno aqui. Uma das principais produções ou economias do mercado interno, por exemplo, era o gado, a carne, e outras também que a gente vai ver, feijão, trigo, enfim, tá? E a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas tinha presença de trabalhadores livres, tá? Então tem que cuidar. E geralmente, quando uma alternativa diz exclusivamente, né, quando tem esse termo, era exclusivamente ou totalmente, geralmente está errado. Né? Tem que ler com muita atenção, mas geralmente a alternativa, quando traz esses termos, ela está incorreta. Tá? A C também, ó, ela era voltada exclusivamente. No caso, a C vai falar do mercado interno. Tá? E não, né? A ideia da colonização portuguesa era de fato para o mercado externo, né? Tinha um mercado interno, mas era mais para o mercado externo, tá? Então, cuidar, porque apesar da gente falar da produção do açúcar, era a maior parte das plantations, dos engenhos e tal, mas não era só isso, tá? A gente tem que cuidar, então, um pouco com isso, tá? Ah, deixa eu voltar, então, lá para onde a gente estava. Voltar aqui, a gente estava.
Aí. Ah, então, duas capitanias prosperaram dentro desse sistema. Só duas que tiveram o sucesso que a coroa portuguesa esperou. O que que era o sucesso? O que que é prosperar nesse caso? É conseguir produzir o açúcar e lucrar com isso, de alguma forma controlar os ataques dos franceses, controlar os indígenas, que também começavam a se defender, né? Que a terra era deles e os portugueses começaram a tirar deles e eles vão revidar. E aí controlar os ataques indígenas, doar Marias para outros interessados. Isso era o prosperar, tá? Só que só duas capitanias de fato conseguiram esse objetivo, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. E o curioso é que essas duas são governadas por mulheres, elas não foram governadas por homens. Na verdade, a posse delas estava com uma delas, o Martim Afonso de Souza, que é a de São Vicente, que é o cara lá da primeira expedição de povoamento, e a outra de Pernambuco, que na posse estava no nome do Duarte Coelho. Mas eles, por motivos, voltaram por outros motivos que foram chamados, voltaram para Portugal, enfim, e elas foram governadas pelas esposas deles. Então, as duas que prosperaram foram governadas por capitoas, até um termo que usaram na época, as capitoas donatárias. Aqui o engenho de açúcar, só para mostrar, né, uma imagem do engenho de açúcar, que era o mais, uma das construções, né, mais feitas aí durante o Brasil Colônia. Capitania de São Vicente, então. Ela foi governada pela Ana Pimentel Rodrigues Maldonado, esposa do Martim Afonso de Souza. Ela exerceu o mandato ali por mais de uma década, então ela fez um monte de coisa ali, doou carta de Sesmaria, enviou mudas de laranjeiras para São Vicente, ordenando a Vila de São Vicente, o nome da capitania era São Vicente, tinha a Vila de São Vicente, para combater o escorbuto, que era uma doença que atingia muitos marinheiros durante a travessia do Atlântico, que é a falta da vitamina C. Essa doença ela é bem agressiva, começa a dar sangramento assim na gengiva, enfim, um monte de gente morria por causa dessa doença. E ela mandou, né, produzir aí as laranjas para né, para entregar aí para os marinheiros. Introduziu também o cultivo do arroz, do trigo e criação de gado, e revogou uma ordem do Martim Afonso de Souza, que ele proibia os colonos, que eram os caras que recebiam as sesmarias, de subir a serra e entrar no Planalto Paulista, onde tinha terras mais férteis. Por que que ele proibiu? Ele proibiu porque lá habitavam povos indígenas e ele tinha receio que esses povos indígenas revidassem. Ela revogou e deixou os caras subirem lá a serra e combater os indígenas, né? Essa, na real, era o objetivo. Tá? E tem uma imagem dela, ó, Ana Pimentel, que foi a capitoa, então, da capitania de São Vicente. E a capitania de Pernambuco, ela foi governada por uma mulher chamada Brites Mendes de Albuquerque, esposa do Duarte Coelho. Tá? Ele morreu em 1554 e ela então assumiu o governo da capitania de Pernambuco, sendo chamada então de capitoa. Então, no caso, ele não voltou, né, para Portugal. Ele morreu. Quem voltou foi o Martim Afonso de Souza. O Duarte Coelho morreu. Tá? E ela é reconhecida como a primeira governante das Américas. E ela se manteve até no posto até a maioridade do filho mais velho, que estudava em Portugal com o irmão, mas depois eles voltam lá para guerrear lá em Portugal e foi uma das capitanias mais prósperas. Tinha mais de 1.000 colonos e mais de 1.000 escravizados. Em 1570, a capitania de Pernambuco possuía 66 engenhos que produziam 200 mil arroba, é a métrica utilizada aí para o açúcar, né? É o sistema de contagem do açúcar. Então, uma das capitanias mais prósperas, tá? Do Brasil. E aí está ela, ó, a Brites Mendes de Albuquerque, tá? É reconhecida, então, a primeira governante ou governanta das Américas. Como esse sistema falhou, né, de capitanias, então Portugal vai pensar num outro sistema para centralizar a administração do território da América Portuguesa num cargo, numa pessoa, sem excluir as capitanias. O desenho das capitanias ele é mantido, os capitães donatários que quisessem ficar, eles poderiam,
mas eles agora teriam que responder para um governador geral. Então foi implementado esse sistema, tá, gente, de governos gerais, tá? Que é um sistema que vai durar até o século XIX, tá? Ele não vai. Nós vamos falar dos três primeiros governadores gerais, mas teve vários outros governadores gerais, com o tempo também podem ser chamados de vice-reis, tá? Não era, então não é um sistema que vai durar por pouco tempo, só o século XVI. Ele vai durar século XVI, XVII e XVIII até a vinda da família real lá em 1808, tá? Com essa finalidade de ajuda aos donatários e centralizar a administração, tá? O rei, então, de Portugal criou o governo geral. E a capitania escolhida para ser a capitania real vai ser a capitania da Baía de Todos os Santos, tá? Essa vai ser a capitania da coroa. Então, a coroa portuguesa tinha uma capitania para si, que é a capitania, escolheu uma capitania, que é a capitania da Baía de Todos os Santos. Futuramente, muito futuramente, o estado da Bahia se localiza nessa localidade, tá? Essa medida, então, não implica na extinção das capitanias hereditárias, até outras foram criadas, tá? E um regimento vai instituir o governo geral, tá? Esse regimento, ele detalhava, então, as funções desse novo representante do governo português aqui na colônia, tá? É uma maneira de centralizar a administração numa pessoa. Os capitães donatários responderiam para esse cara, para esse governador geral, e ter mais uma tentativa de tornar a colonização mais efetiva, tá? Todas as medidas da coroa portuguesa vão ser nesse sentido, né? Tornar sempre a colonização, a exploração mais efetiva. Governo geral, capitania, sempre assim, tá? Vamos passar aí. Vamos lá. Então, aqui é o mapa da Baía de Todos os Santos, onde foi erguida a cidade de Salvador. No início chamava São Salvador, a primeira capital, primeira cidade, uma das primeiras cidades e a primeira capital do Brasil, tá? Nós vamos falar dos três primeiros governadores gerais. Geralmente são os mais falados, mais conhecidos, às vezes aparecem em questões de prova. O primeiro foi Tomé de Souza. Tá? Ele chegou aqui em 1549, então bem na metade do século XVI. Fundou a cidade de Salvador, a primeira cidade da colônia e a primeira capital. Junto com ele vieram mais três pessoas para dividir as funções administrativas. Então, provedor-mor, ouvidor-mor, ouvidor-geral e o capitão-mor. Provedor-mor responsável das finanças, o ouvidor-geral responsável pela justiça e o capitão-mor responsável pela defesa do litoral, tá? Já caiu em prova, assim, já caiu numa prova da URGS há uns bons anos atrás, que era um governo tripartido, tá? Uma questão da URGS falou em governo tripartido por causa dessas três funções. Nunca mais apareceu depois essas funções, mas enfim, né? A gente fala aí até para saber, tá? Vieram também os primeiros padres jesuítas, chefiados aí pelo Manuel da Nóbrega, tá? Eles vão ser encarregados da catequese, né, dos indígenas e consolidar, né, através da catequização, o domínio do território para a coroa. Essa função, gente, essa função dos jesuítas de catequização, ela atendia aos interesses, claro, da Igreja Católica, né, e da ordem jesuítica, que é a ordem dos inacianos, que foi criada pelo Inácio de Loyola, aí nesse contexto das reformas protestantes. Mas na real, assim, né, para a coroa portuguesa, para a coroa espanhola também, quando os jesuítas vinham para esses territórios, era para garantir a posse do território, para garantir o território. Quando eles começavam a fazer a catequização dos indígenas, a fundar as reduções jesuíticas, era para isso. E quando os interesses dos jesuítas começavam a entrar em conflito com o dos colonos, que queriam escravizar os indígenas, né, ou com a própria coroa, aí os jesuítas davam, né, criticavam, assim, mas a gente não pode escravizar, né, os indígenas, pelo menos não pode escravizar os que aceitam a catequização, né, porque são cristãos, são súditos da coroa. E a gente vai ver, né, que isso acontece, algumas vezes até os jesuítas criticando bem fortemente, mas no fim eles também atuavam, né, para até às vezes para os seus próprios interesses econômicos e financeiros, tá? Um filme muito bom, assim, que retrata esse contexto, até não botei nas indicações, mas é bem legal, é um filme A Missão, com o Robert De Niro, um filme de 1986, eu não sei se ele tem aí disponível em algum lugar, até vou dar uma procurada,
mas ele retrata bem esse contexto. Não é no século XVI, é mais no século XVII, XVIII, mas é bem legal porque ele mostra como se dava essa atuação dos jesuítas, das missões jesuíticas e como é que era a relação com os indígenas. Também no governo Tomé de Souza é criado o primeiro bispado, tá, no Brasil, com a sede na Capitania Real, sendo o bispo o Dom Pedro Fernandes Sardinha. O Sardinha teve um episódio trágico com ele, porque ele foi, uma hora lá, ele foi voltar para Portugal, o navio naufragou, e ele foi capturado, os outros, a tripulação foi capturada pelos índios, pelos indígenas caetés, e os indígenas fizeram um ritual antropofágico, comeram o bispo Sardinha, literalmente, num ritual. Então ele foi morto pelos, pelos povos indígenas e foi parte ali de um ritual de antropofagia, né? Alguns indígenas comiam carne humana, né, dentro dos seus rituais, e o Sardinha foi um, tá? Então, foram instaladas também as câmaras municipais, compostas pelos homens bons. Quem era um homem bom, né? O homem bom era os donos de terra, branco, cristão, membros das milícias, milícia no caso aqui não é a milícia, né, que a gente fala hoje em dia, né? São as forças militares que combatiam os indígenas. E do clero, tá? Esses eram os homens bons. Nesse período também foi introduzida a criação do gado e dos engenhos, tá? Fazendas de gado, e geralmente o gado ficava mais para o interior. Então, assim, começa a acentuar mais a revolta dos indígenas, porque os indígenas que estavam no litoral vão indo para o interior, e alguns que estão no interior não tinham tido contato ainda com os portugueses começam a instalar fazenda de gado, criação de gado nas terras deles, e aí começa a dar conflito, e até os portugueses instauram aí a chamada Guerra Justa, que era a guerra de combate aos indígenas que não queriam aceitar, né, que nas suas terras fossem colocadas fazendas de gado. E, claro, né, isso contribui para o aumento aí do genocídio dos povos indígenas, tá? Foi também no governo Tomé de Souza que chegou um considerável número de artesãos, ou seja, construtores, tá, que trabalharam na construção de Salvador e depois na instalação dos engenhos. E esses artesãos eram trabalhadores livres, recebiam um salário, recebiam, né, um pagamento, por isso que naquela questão lá fala, né, que a gente viu, que existiam trabalhadores livres também, tá? A gente não era só escravizado. O governo Duarte da Costa, segundo o governador-geral, foi marcado pela invasão do Brasil pelos franceses, não do Brasil inteiro, uma parte da Baía, que hoje é a Baía de Guanabara, onde fica o Rio de Janeiro. Não existia ainda a cidade do Rio de Janeiro, aliás, a fundação da cidade do Rio de Janeiro tem a ver com a invasão dos franceses, tá, na Baía de Guanabara. Então, o governo do Duarte da Costa foi marcado por essa invasão francesa e os franceses conseguiram, inclusive, fundar uma colônia chamada de França Antártica, tá? Eles foram liderados por um cara chamado Nicolau de Villegagnon, e eles pretendiam garantir a exploração do pau-brasil e exercer livremente a religião, já que muitos franceses eram protestantes, tá? Fizeram amizade com povos indígenas também, né, que era uma prática, né, dos europeus quando entraram em contato, e também guerreavam e combatiam os portugueses e os indígenas aliados portugueses, tá? Então, os franceses incomodaram aí no governo do Duarte da Costa, tá? Foi um governo marcado, então, por essa invasão dos franceses. Aqui é a gravura da ilha, onde os franceses se instalaram, e instalaram forte, que durou ali por algum tempo dentro aí dessa metade do século XVI, e a França Antártica. E aí, terceiro governador-geral, Mendes Sá. O Mendes Sá foi escolhido para expulsar os franceses daqui, para conseguir, né, combater os franceses, já que o Duarte da Costa não conseguiu, e ele também deveria atenuar os conflitos entre indígenas e colonos, que estavam aumentando cada vez mais. Como eu disse, né, quando começa a instalar o açúcar, os engenhos e depois as fazendas de gado e mais para o interior do território, o açúcar ficava mais no litoral, o gado ficava mais para o interior, porque o litoral era destinado ao açúcar. Os indígenas começam a reagir, né? Eles começam a reagir. Depois de um tempo, eles se deram conta. Alguns indígenas nunca foram, né, muito simpáticos aos portugueses,
e alguns se deram conta, né, que estavam tomando as terras deles e começam a enfrentar, tá? Então, Mendes Sá veio, tá? E o sobrinho dele, o Estácio de Sá, vai ser o responsável pela fundação, então, da cidade do Rio de Janeiro, tá? Que se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro. São Sebastião era o rei de Portugal na época, e também o nome dele em função o São Sebastião era o padroeiro do rei, mas o rei também se chamava Sebastião, tá? Tanto que vai ter depois um movimento chamado sebastianismo. Então, São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundado, que é o início aí da cidade do Rio de Janeiro, tá? É a origem da cidade do Rio de Janeiro, então tem a ver com a expulsão dos franceses dessa região, tá? A cidade de inspiração portuguesa e católica, então, foi fundada sobre uma necessidade, né? Exteriorizar o domínio de Portugal contra as ações dos franceses e dos indígenas, tá? Segunda cidade depois de Salvador, e Estácio de Sá, o primeiro governador da cidade, tá? Aqui uma peça, ó, de mármore com o símbolo das armas e o marco da fundação da cidade do Rio de Janeiro, hoje uma das maiores cidades da América, né, e uma das maiores cidades do mundo. Uma coisa interessante é que a cidade do Rio de Janeiro, ela foi até ali a vinda da família real, uma cidade muito pequena. Quando o rei, né, o Dom João, o príncipe Dom João vem, né, em 1808, era uma cidade de 60 mil habitantes. Então, né, ela foi por muito tempo uma cidade que se transformou na capital depois, né, mas muito pequena. União Ibérica, o que está acontecendo? A gente falou dos três governadores gerais, e o terceiro governador geral, o período dele termina mais ou menos aí com esse fato aí, que é a União Ibérica, União das Coroas Ibéricas. O que que acontece, gente? Em 1580, morreu o Dom Sebastião, rei de Portugal, numa batalha contra os mouros, a batalha de Alcácer Quibir, e ele não deixa herdeiros, ele tinha 23 anos, era jovem, né, não tinha filhos. Quem assume o trono é um tio-avô dele, que morre logo depois. Na real, ele morreu em 1578 e o tio-avô morre em 1580, e aí é o fim da dinastia que governava Portugal, a dinastia Avis, ou Avis, tá? O que que vai acontecer? O rei da Espanha, o Filipe II, que era parente dos Avis, ele tinha parentesco com a dinastia Aves, ele vai invadir Portugal e vai anexar Portugal aos domínios da Espanha. Então formou a chamada União das Coroas Ibéricas, ou União Ibérica, tá? E ela vai durar de 1580 até 1640, vai durar 60 anos, e ela marca uma mudança na orientação de colonização do Brasil, que até esse momento era principal, né? A principal orientação era a ocupação da costa, né, do pau-brasil, agora vai ainda mais para o interior do território, tá? Vai intensificar a produção do açúcar, e a gente vai falar na aula que vem de uma das principais consequências da União Ibérica, que é a invasão dos holandeses aqui no Brasil, a invasão holandesa. Questão que cai também em várias provas, já caiu várias vezes, tá? Quando os holandeses, né, invadem o território brasileiro para produzir açúcar, e isso é consequência direta, tá, da União Ibérica. Mas a gente vai falar na próxima aula. Vamos para a produção do açúcar. Então, pessoal, produção açucareira. Eu vou passar um pouquinho, tá, gente, do tempo, só um pouquinho, tá? A economia colonial era baseada na monocultura, né? A produção do açúcar, então, monocultura, latifúndio, grandes propriedades, escravidão e mercado externo, a chamada plantation, que a gente viu lá na questão, tá? Mas lembrando que não era só isso, né? Como a própria questão disse, tá? Isso era a maior parte, porque era feito aqui no Brasil, mas não era só isso, tá? Desde, né, a instalação das capitanias, a ideia era distribuir terras para a produção do açúcar, tá? E quem, né, tivesse, e claro, distribuir terras para quem tivesse condições, né, de cultivar a terra com açúcar e defender, ou seja, tornar ela rentável por um determinado prazo, tá? Então, a ideia da produção do açúcar era essa, a produção baseada nesse sistema da plantation, tá? Grandes propriedades, monocultura. Se produzir outras coisas dentro ali dos engenhos, dentro das produções, até se produzia, mas muito mais para o consumo interno, tá? E não para o mercado externo.
aqui uma moagem de cana feita de tração animal, uma imagem feita aí pelo Benedito Calixto. Como é que era o engenho, gente? O engenho era constituído por dois grandes setores: o setor agrícola, que era dos canaviais, e o setor de beneficiamento, que era onde ficava a casa do engenho, onde o açúcar era transformado, né, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e aguardente, cachaça. A aguardente, ela era utilizada principalmente no escambo, na troca pelos africanos escravizados. Não era um produto vendido na Europa que nem o açúcar. O açúcar era o mais vendido. Tá? No engenho tinha várias construções, então a casa grande, a moradia, né, do senhor da família, a senzala, a moradia dos escravizados, a capela, a casa do engenho. Tá? E muitos engenhos, né, tinham a destilaria, onde era feita então a produção da cachaça da aguardente. Tá? E os canaviais, pastagens e lavouras formavam as terras do engenho. Também tinha produção dentro do engenho da mandioca, milho, arroz e feijão, que era a base da alimentação dos escravizados. Assim, o senhor de engenho, a família dele e tal, eles não precisavam, porque eles importavam comida da Europa, então eles não tinham muito interesse em produzir outras coisas aqui. Mas os africanos, né, escravizados, os indígenas escravizados, produziam porque precisavam do seu sustento, né? Então não tinham como, os senhores de engenho não davam comida para eles, assim, a importada, então eles tinham que produzir para eles, né? Essas outras culturas, tá? E para fechar, gente, então a aula, a Sociedade do Açúcar, tá? Para a gente ir fechando aí a nossa aula. Grupos sociais da Sociedade do Açúcar, proprietários dos engenhos, né? O senhor de engenho, a sua família, suas terras. Tinham também os proprietários apenas de terras, tinha alguns donos de terras que eles não tinham engenho, porque para construir um engenho tinha que ter mais dinheiro, tinha que ter muito dinheiro, e não era muito barato para ter as máquinas, né, para ter os materiais, enfim. Então tinham homens que eram os donos só de terras. Eles produziam a cana e compravam, eles alugavam o engenho de outro para produzir, claro, né, um valor bem alto, assim, eles tinham que pagar, tá? Tinham também os feitores, mestres de açúcar, artesãos e agregados, que eram trabalhadores livres. Tinha os religiosos, tinha os comerciantes e tinha os escravizados. A maior parte da população era formada pelos escravizados, tá? Mas tinham essas outras pessoas. Não tinha só o senhor de engenho, a família dele e os escravizados. Tinha outros trabalhadores aí também intermediários e que eram trabalhadores livres, ganhavam alguma coisa, tá? Sociedade patriarcal, né, o domínio do senhor de engenho, aquela autoridade, né, absoluta sobre a sua família, sobre sua mulher, seus filhos, seus agregados, enfim, né, sobre quem estava nos seus domínios, tá? Geralmente, né, o filho mais velho ficava com a herança do engenho e os outros filhos e filhas iam para a Europa se tornar, né, religiosos, enfim, ou iam fazer alguma outra coisa, mas, né, a herança geralmente ficava com o mais velho, tá? E a posse, né, dos escravizados e das terras determinava o lugar social, né? Quem tinha mais terras, quem tinha mais escravizados, é que tinha, né, de fato, uma posição social mais elevada. Então, uma sociedade bem rígida, assim, estratificada, patriarcal, né, bem nessa ideia, um reflexo, né, da sociedade portuguesa daquele período, tá? E fechamos aí, então, gente, essa aula de hoje com as características, tá? Na aula que vem falaremos da escravidão dos povos indígenas, então, e fica a indicação, tá, de alguns filmes também e vídeos para vocês verem, e também tem no final aqui do material algumas questões da URGS, além daquela que a gente fez, tá? Tem outras questões aí, e se vocês puderem dar uma olhada, é interessante. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Escrevam aí, está tudo ok, tudo certo. Então tá, pessoal. Valeu aí a atenção. Vou deixar o material lá para vocês, tá? E na aula que vem seguimos. Certo? Grande abraço, boa semana e nos vemos aí na próxima.
Tchau, gente. Boa noite. Valeu.